Cumprimento os irmãos aí com a paz do Senhor. Neste momento eu vou trazer aqui algo, para os nossos entendimentos, para os nossos complementos e coração. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é sobre a geração, a perigosa geração de crianças. Porque as crianças hoje, todavia, elas eram perseguidas. Todavia, Satanás sempre odiou as crianças, porque, como na verdade o diabo, ele sabia que as crianças seriam os futuros pregadores, os futuros ganhadores de alma. E a Bíblia diz claramente que eles são o reino do céu, porque sabe Satanás que as crianças, crianças, elas têm um coração puro, humilde, meigo e sem ódio, sem mágoa. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E a intenção dele é destruir a nova geração. Infelizmente, muitos pais, muitas mães não estão preocupados mais com suas crianças. Deixam suas crianças à mercê do pecado. E nisto, irmãos, quando chega uma certa idade, a criança, ela passa infelizmente, a cometer pecado. E como esta criança comete pecado, então, falamos aí que uma criança hoje de 6 anos, no máximo, ela já tem uma decisão do que ela gosta, do que ela quer. Ela não sente o prazer do desejo sexual, mas ela imita os pais e ela cresce. Dentro dela passa a comandar um demônio que cria aquela criança no caminho da prostituição, das drogas, da rebeldia. E eu quero ler alguns temas aqui que eu tenho separado para vocês, justamente sobre isso. Jesus, quando ele nasceu, Satanás usou Herodes para tentar matar ele de qualquer maneira, porque sabia Satanás que o nascimento de Cristo iria trazer a salvação ao mundo. Assim também todas as crianças, ele odeia. Satanás odeia as crianças porque o Senhor Jesus, ele tem pego como exemplo as crianças. Seja como uma criança para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo, porque a criança, ela é pura e nós temos que ser puro também espiritualmente. São exatamente agora 2h12, né, irmão? Um pouquinho meio cansado aí, mas eu não posso parar de levar essa mensagem para vocês e ajudar vocês a educarem, os seus filhos, a instruir ou instruir os seus filhos dentro da palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos e vamos narrando alguma coisa para frente, tá bom? Vamos narrando aqui. Eu quero chamar isso aí de a perigosa geração de criança. Nós estamos vivendo verdadeiramente uma geração de criança apodrecidas. Infelizmente, apodrecidas. Mas, para se dominar o mundo, é preciso começar nas bases. O principal alvo de Satanás são as crianças. Seus filhos estão em perigo. Os seus filhos estão em perigo. Eu vou contar algumas coisas aqui. Eu conheço pastores que a vida dele é uma desgraça. Porque a palavra desgraça vem de uma coisa sem graça, é uma desgraça, não tem graça a vida dele. Porque ele hoje, ele é pastor, e os seus filhos, alguns são traficantes, outros são homossexuais, assumidos e transexuais, Então veja bem
que tudo isso que nós estamos percebendo são sinais dos tempos. Veja bem que a Bíblia diz que as crianças, né, são as santidades de Deus. De tais elas são o reino dos céus. Então são a santidade de Deus, né? Porque os corações são humildes. E criança é o seguinte, você bate nela aqui agora, e daí um pouquinho você está oferecendo aí um pirulito, um doce, e ela vem sorrindo, alegre para você, não é verdade? Mas a coisa tá feia, irmão. A coisa tá feia. E o diabo, o alvo dele são duas coisas: da criança ao jovem, né? Então, como ele já mexeu na geração de jovem, ele sempre vem mexendo na geração de crianças. E aí, nós podemos ver que as crianças de hoje não são as crianças de antigamente. As crianças de hoje, elas já têm a resposta na língua, na ponta da língua. E elas fazem de tudo, realmente, para chegar e para tocar no adulto, tocar no outro, para que se enraiveçam mesmo. Então, para se dominar aí uma geração de criança, o principal alvo de Satanás são as crianças. Seus filhos estão mesmo em perigo. A perigosa geração de crianças, né, educar a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eduque o teu filho, né, o caminho que ele deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Então significa que a criança, ela tem que aprender desde berço a ser educada. Mas não é educada, irmão, com funk, com hip hop, né, com coisas da carne. Tem que ser educada, na verdade, com a palavra de Deus. Como está escrito, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia diz também: corrige o teu filho com uma vara. Uma vara não é um porrete, não é um pedaço de ferro, né? Não é para matar, é para corrigir. Que todas essas palavras que te ordeno hoje, diz o Senhor, estejam em seu coração, né? Ensine as persistências, ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Então você tem que conversar sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isto é a instrução. O ataque às nossas crianças, né? O que é o ataque às nossas crianças? Eu vou dizer o que tem atacado as crianças de hoje. Porque hoje as crianças, né, rebeliam contra os pais, crescem e até matam seus pais. Porque, na verdade, o que influenciou é um demônio chamado enxumirins. Esses enxumirins, eles são levados para as pessoas, para os lares, para que as pessoas, para que os demônios pudessem destruir. Então, ultimamente, encontramos no mercado, irmãos, livros, filmes, jogos e várias outras coisas que podem influenciar, mesmo que nós não percebamos isso, né? A mente desses pequenos mas muito importante seres amados pelo Senhor. Então veja bem que nós não percebemos a influência que tem na mente desses pequenos, né? Mas muito importante, são seres amados pelo Senhor. Por exemplo, acaba de ser lançado no mercado um livro que se diz que a criança tem o direito de escolher sua opção sexual. Veja, para você ver aonde chegou o cúmulo, né? Se você, pai e mãe, não ensina a palavra de Deus para os seus filhos, o mundo, o diabo, os adeptos de Satanás, os AGIs de Satanás
né, ensinam, né? O garoto pode escolher se vestir e ser uma mulher. Que isso não é o menor problema. E o mesmo para as meninas que pode ser também homem. Como assim? Né? Então, as crianças hoje, elas já aprendem a se vestir como homem e mulher e, e elas escolherem as suas opções, ignorando aquela opção que o Espírito Santo de Deus entregou ela ao mundo. Por que, irmão, que o diabo ataca as crianças para inverter e para trazê-las, as crianças, a pecar contra Deus? Porque as crianças são a santidade do céu, as crianças, quem toca na santidade de Deus, nas crianças, toca na santidade de Deus. Então nós vemos aí que houve um grupo maligno, né? Vou dizer, nem vou citar o nome aqui, mas vocês sabem que esse grupo, na verdade, ele influenciava as crianças. Ele influenciava as crianças, eles eram diabólicos, né? Outrora, na verdade, eles conheciam a palavra, mas na verdade os demônios mirins, né, entravam nessas crianças e faziam essas crianças aprender o beabá, de A a Z as letras da música deles. E cantavam como se fossem adultos. Então, essas crianças, porque o diabo quis tocar na santidade de Deus, tocando nas crianças, as crianças arrastam os pais aonde elas querem ir. E acaba Satanás dando aí uma patada e levando tudo junto. Então, veja bem, né? Que a Bíblia, ela diz claramente que Deus fez o homem e para ele uma mulher, com uma característica própria de cada um. Este é apenas um dos exemplos deste livro, né, irmão? Que leva mensagens que não condizem, né, não condizem com a palavra de Deus, né, para os seus filhos. Este é muito explícito, né? Você vê aí que o Congresso estava fazendo isso tudo aí, essas palhaçadas maléficas, para colocar o diabo justamente dentro da tua casa e fazer com que tuas crianças sejam tocadas por eles, né? Então, porém, existe outros também, tipo de coisa que passa desapercebido. Se não pedirmos discernimento ao Senhor, acabamos sendo enganados. Outra forma também, que o diabo entra nas suas casas, ou nas casas das pessoas que deixam isso, e toma legalidade sobre a vida das crianças, é por meio de jogos de videogame, ou de computador. Eu quero te dizer, irmão, que isto aí vicia a criança. Isto faz um demônio, ele entra e ele passa a entrar na vida daquela criança e a criança passa a sofrer. Por quê? Qual é a função do diabo? A função de Satanás é deixar a criança 24 horas de frente ao computador, de um videogame. Porque sendo assim, a criança não come, a criança não bebe, a criança vegeta. Sendo assim, o estresse, as enfermidades apodera-se da criança. E acaba o quê? E acaba, na verdade, né, a criança, ela dando uma enfermidade crônica, nervosismo, né, insônia, e esta criança acaba até sendo mesmo brutalizada dentro de casa. Então, ela sacrifica os pais por causa de um jogo, porque o demônio mirim já tomou conta dela. Então, ela começa a ser rebelde. O pai e a mãe chamam para fazer alguma coisa, ela começa a responder. E isso aí vai trazendo o pecado à criança. Isso aí vai fazendo com que a criança se entregue, né, ao pecado. Então, veja que o videogame, o computador, ele tem afastado muitas crianças de Jesus. Porque hoje em dia, temos aí vídeos, né, videogame, tem gente que vai entrar e vai falar que nada, o videogame não tem nada, são tudo mente satânica. Essas pessoas que falam isso, irmão, são pessoas forjadas no inferno e que já vieram preparados para vir aqui debater no canal e para perverter a sua fé. Só que eles quebram a cara, que eles têm o direito só de falar uma vez e eu nem leio, eu só simplesmente excluo e bloqueio. Então veja bem, Deus já mostra quem já é os profanos. Então a televisão, o videogame, o computador, né, tem afastado as crianças da família, né? Crianças têm aprendido coisas com a TV, com o videogame,
com o computador, então eles têm assimilado muito. Mas por que que o diabo afeta a mente da criança? Porque a criança, irmão, geralmente, o QI delas é muito maiores, né, em termos de aprendizagem, do que um QI de um adulto. Então o que que acontece? Então ela armazena tudo aquilo. Se você bater numa criança agora de 7 anos, 6 anos, né, daqui 30 anos ele está lembrando dessa surra, porque ele vai armazenando, e as suas memórias são praticamente divinas, e o diabo gosta de aproveitar dessas memórias para transformá-la ela em memória satânica. Então muito deles, né, tem nomes que pregam descaradamente o nome de um príncipe das trevas. Muito desse jogo tem nome que pregam descaradamente, né, o nome de príncipe das trevas, né. Um pequeno exemplo é um jogo cujo nome é Diablo, né, que no Portugal é diabo. Na contracapa, segundo a informação deste jogo, fala mais ou menos o seguinte: prepara-se para entrar nas portas dos infernos. E aí? Aí você deixa o seu filho assistir, ou deixa o seu filho jogar um jogo desse, ou deixa o seu filho estar de frente ao computador, e ele está jogando isso aí, ele está entrando na porta do inferno. A sua casa, ela está sendo, sabe o quê? Um portal para os demônios. Você está abrindo um portal para os demônios. Esses demônios, quando ele entra nas crianças, ele não entra nas crianças só com a intenção de destruir as crianças. Ele entra nas crianças com a intenção de destruir também a família. Destruir a família. Se eles destruírem a família, o que que acontece? Então, ele sabe que ele vai conseguir destruir. Agora, veja bem que o diabo coloca desejo, coloca estresse, coloca nervoso na criança, e justamente usa a criança para estressar a mãe, o pai, e acaba o pai cometendo até o mesmo homicídio contra a criança. É isso que o diabo quer: matar, roubar e destruir. Então veja só que esse jogo chamado Diablo, que no português é chamado Diabo, na contracapa desse jogo fala mais ou menos assim, o seguinte: prepare-se para entrar nas portas do inferno. E por aí vai, né, irmão? E por aí vai, falando coisas das mais absurdas e convidando seu filho ou sua filha a entrar no inferno. E você não tá nem aí, você tá tranquilo, certo? Então a criança tem a inteligência de semelhar-se, de guardar mais o pecado do que a divindade. E isto tem que partir da mãe e do pai. Ensina o caminho que o teu filho deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Se você ensina o seu filho o caminho que vai andar, com certeza você não vai ter problema com ele. Se você não ensina, amanhã você está visitando ele na cadeia, visitando ele no túmulo, visitando ele ou ela nas esquinas da prostituição, nas drogas, porque você pecou em não ensinar seu filho a andar no caminho do Senhor, né? Então, são as coisas mais absurdas, convidando seus filhos a entrar no inferno. Isso é uma coisa bárbara, né, irmão? Esses jogos satânicos. Então, os pais devem vigiar nesta área, né, irmão? Porque a criança nem sempre tem discernimento suficiente para tal feito. E às vezes, né, você está vendo que a criança está sendo levada por isso, você tem que evitar. Os filmes também, irmão, exercem grande influência na formação da consciência infantil. Os desenhos, né? Há relato de muito acontecimento nos quais as crianças, né, eu disse crianças, né, irmão, mutilaram seus pais, e quando arguida pela polícia sobre o porquê, ou seja, quando perguntada pela polícia sobre o porquê de terem cometido essas atrocidades, elas respondem logo assim: o personagem do desenho X falou que era certo fazer isto. Então veja bem que o diabo tem influenciado as mentes das crianças através dos jogos, através dos desenhos, através dos filmes, né? Então você que deixa a sua criança assistir essas porcaria, ficar jogando esse jogo, né? Afasta os teus filhos disso. É isso que a Bíblia manda você ensinar: a viciar o teu filho no jogo. Amanhã o teu filho está viciado, à madrugada ele passa as madrugadas, chega em casa tarde, bebe, fuma, joga, prostitui, não tem dinheiro para bancar o jogo, amanhã está matando o pai e a mãe para ficar com a herança. Então veja, né, que como por exemplo, tem uma história aqui que narra assim que, por exemplo, um garoto disse o seguinte: após matar sua mãe nos Estados Unidos, o Rei Leão falou que eu posso matar. E ele disse isso sem o menor remorso e sem tristeza nos olhos, como relatou o policial que atendeu a ocorrência. Então veja bem que uma criança, né, que matou seus pais, aí os policiais fez a pergunta: por que você matou? Porque o Rei Leão mandou matar.
não é esse leão pentecostal não, né? O rei leão, falso leão, o rei falso leão, né? Então, daquele desenho que passa lá, que é do Rei Leão, que parece realmente muito simples, mas é dominado pelo reino das trevas. Esses desenhos, Madagascar, esses desenhos Panda, Pica-Pau, esses desenhos que hoje é Bob Esponja, Ben 10 é o piores dos mais ainda, é o representante do inferno, é Lúcifer entrando na sua casa. Aí a sua vida tá boa com sua esposa, seu esposo, de repente começa uma grande contenda. Você ora, você jejua, você consagra, mas você deixa os seus filhos viver 24 horas diante de um computador, no jogo, vendo um filme pornográfico, assistindo filmes de terror, fazendo e acontecendo. E depois você pergunta, Deus, por que o Senhor não está olhando para mim? Porque o meu povo perece por lhe faltar conhecimento, né? Então, em todos os casos, irmão, que foi citado aqui, as mensagens podem estar estampadas como na capa ou nas aberturas dos jogos, filmes e livros, ou de forma que chamamos de subliminares. Desta forma, nós não entendemos muitas das mensagens, né? As mensagens subliminares ou subliminares são muito comuns em música, em filme, mas também são encontradas em vários outros meios de contaminação das almas das nossas crianças. Então veja que tem muito pervertido aí que vai falar que eu estou falando asneira. Para mim, eu já disse, eu não faço nem questão de respondê-lo e nem de ouvi-lo, porque você não se pode ouvir aquelas ferramentas, aqueles que foi criado para destruir o reino de Deus. Então, o que temos que fazer é queimar eles com o poder e o fogo de Cristo. Eu queimo esses demônios que estão nele com fogo e enxofre em nome de Jesus. Então, veja bem que as almas têm contaminado, né? Essas coisas têm contaminado as crianças. E o que é uma mensagem subliminar, né? Quem já ouviu falar em tocar uma música de trás para frente, ou ver um filme que em câmera lenta mostra uma imagem ou uma fala que antes não conseguíamos ver ou ouvir, né? Essas são as mensagens subliminares, são aquelas mensagens que estão ocultas para nós, mas as crianças, elas captam como se fosse algo normal, né? Você pode ver que as crianças é tão inteligentes que elas captam como se fosse algo normal, que estivesse passando no momento ali, né? Ou ouvindo de forma alta e clara. Satanás é astuto, irmão. Porém é um derrotado, pois Deus pode fazer maravilhas por todos nós e pelos nossos filhos. Então veja que você tem que ter cuidado, né, com suas crianças que estão aí no caminho, né, do pecado. Eu já citei num vídeo aqui sobre o filho de um diácono que estava jogando um jogo Réu Inferno, não sei, mais ou menos assim, e o diabo convidou ele para ir para o inferno e fez ele colocar fogo, escrever uma carta e deixar lá. O quarto pegou fogo, o computador pegou fogo, mas a carta não pegou e o rapaz foi para o inferno, né? Então veja bem, portanto, eu quero dizer para vocês, pais, que cabe a vocês pedir a Deus o discernimento sobre os que seus filhos estão assistindo, os seus filhos estão falando, estão vendo, estão fazendo, ouvindo ou lendo, ou está passando lá no WhatsApp, o que ele está fazendo na internet, né? O que ele está fazendo nesse maldito Facebook, porque eu quero dizer aqui que tem uma mulher aí de um canal aí que fala meio embananado, que quase ninguém escuta ela, quase ninguém ouve, mas existe seguidores sem cérebro seguindo esta mulher, que apoia o Facebook, que diz que eu sou mentiroso, que o Facebook, as redes sociais estão aí para evangelizar. Evangelize. Evangelize e prove no dia do juízo final quantas almas você ganhou nesse lixo aí. Agora, uma coisa eu vou dizer, para dizer um recado para essa mulher, aproveitando aqui, né, para dizer, ela está tão errada, né, porque a Bíblia diz que a mulher não tem nem direito de falar, ensinar na igreja, de falar na igreja. Se ela quiser saber, ela tem que falar, perguntar aos seus próprios maridos. Quanto mais ficar ensinando aí na rede social. Realmente, uma extravagância, entendeu? É uma pessoa pervertida que está aí, entendeu? Pregando uma coisa que na verdade ela está transgredindo. Então, existe muita gente que tem ela como mestra, né? Uma mestra do inferno. Então, esta mulher aí que fala umas palavras toda estrangeira, parecendo portuguesa aí, toda enrolada, né? Ringa-te, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui não tem... Ah, para aí, né? Isso aí é só conversa para boi dormir. Então, uma pessoa dessa, né? Ela está transgredindo a palavra de Deus. Ela está pervertendo, ela é mais uma ganhadora de alma para o inferno.
ela vai estar lá no juízo final. E nós vamos se encontrar lá, eu do lado de Cristo, e ela com certeza do outro lado. Porque ela é pervertida, ela faz apologia às pessoas a continuar no pecado. E ela só sabe falar coisas que não deve, sem nexo, sem nada. Fica pegando essas matérias que passa aí no YouTube, no jornal, e colocando, e não sabe nem mesmo explicar, né? No final da conta, o negócio dela sei lá. Volto a dizer, então para mim é uma pervertida, eu não quero nem mais falar nisso aqui. Então, irmão, o que eu quero dizer, que graça, né? Que a graça e o discernimento do Senhor, irmão, possa estar tocando em seus corações e mostrando o que é ou não a vontade de Deus na vida de você e de seus filhos. Então veja bem, irmão, que hoje as crianças de 5 anos, 6 anos, estão dirigindo funk, dirigindo baile funk, né? Dirigindo, eles andam com colares, eles andam igual gente grande. O pai ensinando essa desgraça pro filho, né? O pai transmitindo. Aí Jesus vem, essa criança não vai pro inferno? Vai. Ele vai pro inferno. Uma criança de 6 anos, irmão, é o que vai pro inferno mesmo. Não adianta pensar que não vai não, porque vai. Sabe por quê? Porque desde quando a criança sabe desobedecer e dizer não, e emburra a cara, ela começa a guardar ódio. Então essa já não é mais, ela não tem mais a inocência da criança. Ela tem agora, ela tem um pecado de um adulto. É um pecado de um adulto dentro de uma criança. A partir deste momento, porque as crianças hoje estão muito envolvidas. Elas estão muito envolvidas. E por elas estarem muito desenvolvidas e envolvidas com essa maligna vida, então o diabo, ele quer tocar na santidade de Deus. A santidade de Deus são as crianças. Então, irmão, cuidado. É isso que o diabo quer, entrar na sua criança para fazer você bater nela, para fazer você matar, para fazer você ficar irado. Então repreenda. E você vai perguntar, como que Satanás entrou? Através dessas coisas que eu estou te falando, irmão. Cuidado, irmão. Não xingue perto da criança, não fale palavrão perto da sua criança, porque ela é como papagaio, irmão. Ela é como papagaio, aprende muito rápido. Ela ouve e já vai falando. Então, ela vai chegar e vai falar lá na escola, vai falar com o professor, vai falar com quem for, e de repente vai perguntar para ela assim, quem que ensinou isso aí? Quem te ensinou? Minha mãe e meu pai me ensinou. Eu vi ele falando com a minha mãe. Eu vi ela falando com meu pai, né? Então vocês são um mau exemplo para essas crianças. É por isso que Deus vai cobrar de vocês, porque vocês estão ajudando a destruir as crianças que Deus tem um plano. Elas, as crianças, são a geração futura, os futuros pregadores. Mas infelizmente Satanás adotou essas crianças na sua casa, começou a alimentar elas com o pecado e você deixou. E você vai lá e faz a vontade desta criança, levando o diabo para dentro de sua casa. Esses desenhos que você leva, essas roupas da Disneylândia, né? Da Walt Disney, essa roupa de Homem-Aranha, Batman, Superman, esses negócios aí que esse filho de Satanás tem dentro de casa, não leva não, irmão. Não leva não, porque são tudo satânicos, são tudo algo consagrado a demônios mirim, e quando você leva e coloca no corpo da sua criança, a enfermidade entra na vida dessa criança e ela até vai a óbito, e você não sabe por quê, porque você deu esta criança para ser sacrificada. E eu vou dizer, e pode dizer o seguinte, se essa criança já está contaminada com pecado, para o céu ela não foi não, ela está queimando no inferno, infelizmente está. Porque aquela criança que usa da desobediência, que desobedece e que sente o batido do tambor e começa a dançar e começa a sentir a reveria, ela já é uma pecadora. E isto, né, o tempo, Satanás, fez com que ela entendesse tudo isso. E ela deu brecha, porque a mãe e o pai ensinou. Portanto, ensina o caminho que teu filho deve andar, para quando crescer ele não se desvie dele. Não deixa que Satanás toque na santidade de Deus. Pois o que eu quero te dizer, quando você ensina o teu filho, quando o teu filho quer ir no parque, não leve no parque, leve para a igreja. Ué. Ah, pastor, mas criança tem que brincar. Pois é, irmão, porque se ele quer ir no parque, você leva hoje, amanhã ele quer ir no circo. Aí você leva amanhã ele quer ir no cinema. Aí você leva amanhã ele quer estar, que você leve ele para ver filme pornográfico, e você vai acabar ensinando. Aí você vai falar assim, não, vamos trazer para dentro de casa porque o menino está viciado. E aí você está criando verdadeiramente uma arma para te matar no futuro e para destruir o reino de Deus, para querer destruir o reino de Deus. Então, irmão, nós vemos tanta coisa acontecendo e tantas pessoas que matam suas crianças, né? Porque elas simplesmente mentem, simplesmente
respondem. Existem pessoas que já tá tão estressada com aquela outra maior, que ela tem uma outra menorzinha, que a criança menor, quando começa a chorar, ela vai lá e pega um porrete, começa a bater na criança, começa a fazer isso, aquilo outro. O que é isso? É o diabo incitando as crianças para que possa destruir a sua vida. E é isso que está acontecendo, quem sabe no seu lar agora. Quem sabe as suas crianças estão rebeldes e você não sabe por quê. A sua criança passa a ter insônia, a sua criança acorda de madrugada, grita, vê demônio, vê sombra. Por quê? Por causa dessas brechas. Porque você tem um lençol do Ben 10 na cama dessa criança, um travesseiro do Ben 10, do Bob Esponja, né, do Super-Homem, Superman, certo? De algum personagem, né, desses desenhos, você está com essa criança, está dentro da sua casa, aquele boneco, ou o que for, o diabo está ali para chegar e agir, irmão. Ele age em meio aos utensílios, ele age, ele entra dentro desses objetos. Então Satanás, ele entra dentro desses objetos e espera com a oportunidade que venha para destruir a criança e destruir a família. Então, o que eu quero dizer para você, tira essa maldição dentro da tua casa, corte isso dos teus filhos enquanto é tempo. Tira isso, leva a tua criança para a igreja, ensina ele a cantar, louvar, glorificar. Compra uma guitarra, compra um violão, pequeno que for, ensina ele a tocar. Põe ele para cantar louvor, põe ele para tocar bateria. Ensina o caminho que teu filho deve andar, porque quando ele crescer, você vai dar glória a Deus por ver ele na presença de Deus. Embora não vai dar muito tempo, né? Mas o que eu quero dizer, o diabo, ele tem conseguido êxito, irmão, dentro dos lares, através das crianças. Veja que todos que tocam na santidade de Deus, ele morre, né? O diabo tentou matar Jesus, né? Procurou Jesus no meio das crianças, como não achou, matou 2.000 crianças, né? Então veja só que Jesus, ele mesmo disse, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque os tais são o reino do céu. Então a criança, ela tem que ser pura, ela tem que ser ensinada o caminho que deve andar. Eu tenho os meus filhos, graças a Deus, todos eles estão na presença de Deus. Eu ensinei eles desde pequeno a ir para a igreja, ensinei eles desde pequena a obedecer os estatutos. Se alguns alguma vez desliza, né, ou sai do costume, eles lembram, não, isso é pecado, eles voltam atrás. Assim a gente ouve todos eles falando. Quantos pais, quantas mães não conseguem dormir porque os seus filhos, quando era criança, ela não a educou. Hoje, fica esperando eles chegar 3, 4 horas da manhã. Será onde está meu filho? Será onde está minha filha? Será o que está acontecendo? Outra hora chega e recebe o filho todo ensanguentado. Outra hora chega e recebe o caixão. Sabe por quê? Porque vocês não souberam criar os seus filhos. O Senhor, ele tem sempre nos instruído, né? As crianças, né? Elas são o reino do céu. Então, o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, né? Cuide das suas crianças. Ensine o caminho que eles devem andar. Tire essas maldições. Não é tudo que você tem que dar à sua criança, não é fazer a vontade dele, porque quando você passa a ser dominado por uma criança em tudo, você está sendo dominado pelo espírito mirim, que está dominando a criança para dominar você, e tudo que a criança quer você faz. Olha só outra coisa que eu quero dizer também. O diabo, ele é tão astúcio que ele pega essas crianças, né, principalmente crianças de crente, quando vai para a igreja, a criança na casa fica uma benção, ou seja, na casa, ela tá lá no Facebook, tá lá no videogame, na TV, tá tranquilo, tá dormindo, tá quieto, tá tranquilo, não dá dor de cabeça nenhuma, mas quando a criança vai para a igreja com os pais, é pirraça, é cospe, é belisca, corre para lá, corre para cá. Então, o que eu quero dizer para você, são demônios mirim. Demônios mirim que faz você sair lá fora para você bater na criança. Demônio mirim que faz você se enraivecer e dar uns petelecos pior. A Bíblia manda corrigir com a vara, mas é com decência e ordem. Mas infelizmente Satanás, ele sabe até onde vai a natureza da pessoa, até onde vai o nervo. Então ele sabe se aquele nervo ultrapassar daquilo ali, ele vai matar. É o que o diabo quer fazer, excitar você, matar os seus filhos e destruir. Odiar o seu pai, odiar a sua mãe, odiar seus filhos. É por isso que muitas crianças crescem odiando o pai e mãe. Por quê? Porque, na verdade, o pai e a mãe sempre rebentáveis no porrete e o filho sempre rebelde. Então nunca teve aquele amor, aquela paz. Então o meu conselho, irmão, você que tem criança, cuidado, cuidado, leve para a igreja, né? Vigie, né? Não deixe os seus filhos ver esses lixos, não deixe os seus filhos fazer o que quiser, né? Aprenda, coloca uma rédea neles, faça eles entender também que você
é um pai que ama, é uma mãe que ama, que quer o bem futuro para eles. Embora, é claro, que existe crianças pequenas de colo que a gente faz o máximo ali, né? Criança é uma coisa, mas aquela criança que já tem entendimento, tipo, que já sabe o que é discernir o que é pôr a mão no fogo e machucar, essa daí já está com certeza contada. Se continuar no pecado, vai sim para o inferno. É o que eu estou dizendo para você, infelizmente, né? É isso que nós temos que falar. Eu quero agradecer desde já. Deixa o seu like aí, curta este vídeo, compartilhe, né? E cuida das suas crianças. E futuramente nós estaremos gravando mais vídeos sobre esse respeito, né? Então, inscreva no canal, tanto aqui como Jesus é que Liberta, canal só para os santos, e o Leão Pentecostal, aqui em nome de Jesus, né? Compartilhe e se inscreva no canal. Amém, amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Fui.